Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores que estão acompanhando mais uma edição das Quartas Ambientais da União Brasileira da Advocacia Ambiental. Eu sou Alexandre Burman e estamos aqui em mais uma edição, dessa vez fazendo um balanço da COP30, especialmente porque a UBA esteve presente na COP30, esteve presencialmente em Belém, esteve na Buzone, fez parte da delegação brasileira, e não só a UBA como instituição, mas também com diversos colegas que estiveram presentes lá e vão poder trazer as suas percepções sobre tudo o que aconteceu em Belém. E nesse podcast, a gente vai ter a presença de três colegas associadas, três advogadas associadas da UBA, a Cristiane Jacu, que é a nossa advogada associada e secretária-geral da União Brasileira da Advocacia Ambiental, a Renata Ribeiro Nobre, que é secretária adjunta de Água e Clima da SEMAS do Pará, também advogada associada da UBA, e a Paula Chacur, advogada com base em São Paulo, advogada especialista em direito ambiental e também associada da UBA. Meninas, prazer recebê-las, sejam muito bem-vindas e passo de imediato a palavra para a Cris para as suas boas-vindas aí para todo mundo, aqueles que também aqui é já da casa, é hostess também aqui dos nossos podcasts da UBA. Olá, Alexandre. Olá, meninas. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos escuta. É, em primeiro lugar, né, é uma grande satisfação estar aqui juntamente com Paula Chacur e Renata Nobre para a gente fazer esse balanço da COP30. E, especialmente, né, eu acho que está todo mundo com essa sensação de como foi rica, de como foi ah, imersiva, né? Acho que saímos todos de lá assim transbordando, acho que tristes porque a COP acabou, mas transbordando e de uma forma que a gente quer fazer reverberar isso. E estamos todos ansiosos para trocar um pouquinho, né, dessa sensação e da percepção de cada um. Então, super válida, eu acho, as quartas ambientais, trazer essa temática para que a gente possa aqui passar um pouco, né, de tudo que a gente viveu lá, de toda a nossa percepção. Gente, muito prazer estar aqui. Obrigada, Alexandre. Obrigada, Cris. Prazer em encontrar a Paula. Eu estava pensando aqui, a última vez que eu participei das quartas ambientais foi bem no início, na pandemia, lembra, Alexandre? Acho que foi 2020 mesmo que a gente já começou. E eu lembro que eu estava ali, enfim, em algum momento, foi a primeira quarta ambiental que eu participei. Feliz de estar aqui 5 anos depois, ainda prestigiando vocês, sendo, enfim, parte da UBA. Bom, que jornada foi, né, a COP30 para a gente. Desde ali o anúncio, o início da a possibilidade de ser, a possibilidade de não ser durante, assim, até ela efetivamente acontecer, foram muitos desafios. A gente costuma dizer aqui no estado que a COP30, obviamente, trouxe diversas oportunidades, principalmente de avanços estruturais que a gente levaria alguns anos para alcançar, mas do ponto de vista de avanço estrutural, políticas públicas ambientais em prática, em implementação já desde 2020, foi que criaram esse cenário favorável, né? Porque, bom, nada mais emblemático, mas também nada mais justo do que a gente trazer a discussão sobre a Amazônia para a Amazônia, né? As últimas COPs, cada COP ela tem um tema, ela tem um objetivo, mas a gente sabe que a Amazônia está no centro dos debates mundiais e as pessoas tinham uma percepção muito incipiente de como era de fato a Amazônia. Tanto o clima quanto as pessoas, como era lá. Eu lembro que quando eu tinha 15 anos que eu viajava fora, eu dizia que eu era da Amazônia, porque eu sou nascida e criada em Belém do Pará. As pessoas perguntavam, nossa, mas como é lá? Tem internet, tem carro, tem jacaré na rua? Era assim, muito comum esse tipo de comentário, né? E mais recentemente as pessoas tiveram um pouco mais de curiosidade de ir até lá. E agora com a COP,
aumentou muito o fluxo de pessoas, o fluxo de eventos, né? Esse último ano foi recheado de eventos pré-COP e isso mostrou, assim, até uma realidade, como as pessoas falam, foi uma grata surpresa, né, de que não tem jacaré na rua, mas tem pessoas acolhedoras. Nós temos os nossos desafios sociais, como um estado da região norte é o estado mais vulnerável, eu diria, do ponto de vista de investimentos, mas foi uma jornada incrível para a gente do estado do Pará, foi uma honra receber, né, o evento. Eu estou na CEMAS desde 2023, quando não era ainda certo que seria em Belém, então eu pude acompanhar desde o início, né, tanto as agendas, nosso tempo esvair em agendas triplas, mas também o engajamento, não só, isso foi uma grande diferença, não só para a COP, e não só do estado do Pará, mas do Brasil, coisa que a gente não vê nas últimas COPs. Eu tenho participado da COP, essa foi minha terceira, e todas as cidades que nós vamos, que participamos da COP, parece que a COP ela é só mais alguma coisa acontecendo ali. Bom, tá, as pessoas estão vivendo a sua vida normal e está acontecendo a COP. Só naquele espaço ali dentro mesmo da ONU, da Blue Zone e da Green Zone, e fora pessoas vivendo sua vida. E, literalmente, o estado do Pará parou para viver a COP, né? Tivemos diversos espaços que mostram, de certa forma, a nossa sede por mostrar o trabalho ou aproveitar uma oportunidade que são tão poucas de vir até nós, né? E também não só do Pará como do Brasil, porque esses espaços externos não eram exclusivos do Pará, inclusive a grande maioria não era. Então, assim, do Brasil, de maneira geral, né, interessado nessa agenda, a aderência à agenda. Então, isso, assim, para a gente foi um grande êxito, né? Sem mencionar outros que a gente vai continuar falando aqui. Isso. Sem dúvida nenhuma, Renata. A gente acompanhou, não só acompanhando, né, toda a tua ascensão, desde lá do primeiro podcast, depois tu entrando na secretaria, né, depois a própria UBA também fazendo todas essas conexões. Eu falei na gravação anterior, a UBA até chegar na COP fez, no período de um ano, fez 4, 5 visitas a Belém, né, fazendo todas as conexões necessárias e importantes, e nós, pelo menos nós, né, o Uba, a Cris testemunha disso, e a Renata também testemunha, porque a gente foi lá, a gente sempre acreditou, né, na COP em Belém, a gente nunca pensou em qualquer coisa diferente. E a Paula também é uma das. Agora a Renata falou e eu acabei, não me apercebi disso, mas a Renata falou, e a Paula também é uma que falou num podcast ou num videocast da UVA faz tempo também, né, Paula? E aí, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada pelo convite, Alexandre. Eu também, a primeira vez que eu participei de uma quarta ambiental da UBA foi na pandemia, em 2020, e desde então sigo admirando aí o trabalho de vocês. E que delícia poder falar da COP, porque eu continuo completamente impactada pela COP. A COP não saiu ainda da minha cabeça. Eu adorei estar em Belém. Eu achei assim, como falou a Renata, a COP foi muito mais do que o Parque da Cidade e o Green e o Blue Zone. A cidade inteira estava respirando COP. Onde você ia tinha evento. Eu fiquei com fomo. Eu não sabia onde eu ia, com as agendas, querendo estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Fui embora triste, só pude ficar na primeira semana. E aí no sábado eu passei por aquele corredorzinho verde para entrar no avião. E eu falei, puxa, eu queria ficar aqui mais uma semana para ver o que não deu para ver. Eram muitas coisas acontecendo. A mobilização foi impressionante. Era um clima de festival em Belém, sabe? Você via que os restaurantes lotados, os ambientes, as casas que foram montadas, né? A Casa Vozes da Cidade, Casa do Seguro, Casa do Bradesco, Casa da IAI, World Summit Foundation, todo mundo lá com empresas, com o setor privado em massa. Então, assim, eu acho que, como falou a Cris, isso tem que reverberar, né? E vai. Eu acho que, não sei se no mundo, mas no Brasil, eu acho que a gente vai se beneficiar muito dessa COP ter sido aqui. E em Belém, porque eu acho que aí realmente a gente deixou todo mundo muito perto,
né? Apesar de ter muita coisa acontecendo, tá todo mundo muito perto, muito envolvido. Então, eu espero realmente que isso reverbere ao longo do ano inteiro, aí até a próxima COP, e se não, até para sempre, com muitos negócios acontecendo, e rumo à descarbonização. Então, muito legal estar aqui. Sem dúvida nenhuma, né, acho que assim, até a mobilização da advocacia, né, ambiental e climática, da qual a gente faz parte, foi muito legal, muita gente reunida e participando, interessada. E eu também senti a mesma coisa que tu, Paula. A maior dificuldade, talvez, era a gente não poder se desdobrar em duas, três pessoas no mesmo dia, né, porque era muito evento acontecendo, era os painéis ou as negociações, né, ou esses eventos que a Renata falou, eventos paralelos, né, que estavam na programação da COP, mas eram fora do ambiente ali do parque, e isso fazia a gente querer estar em vários lugares ao mesmo tempo e frustrado um pouco de não poder conseguir acompanhar tudo. Mas eu tenho certeza, né, que para Belém e para o Brasil, como protagonistas, né, de um novo cenário, de uma nova divisa, de novas perspectivas a partir das discussões da COP e até como a Renata falou, trazendo, eu falei isso antes, um cenário de que a gente discute COP num mercado ou numa discussão muito megalomaníaca, né, de trilhões para resolver os problemas do clima, e a gente cai numa cidade que tem diversos problemas, né, do dia a dia e que também precisam ser solucionados, e que para mim isso foi muito positivo, esse, podemos dizer assim, choque de realidade, porque a gente tem que também resolver esses problemas, né? Faz parte das mudanças climáticas atender esse tipo de pessoa, esse tipo de resiliência das cidades, que é muito importante. Então, assim, queria ouvir vocês a partir dessa percepção, talvez começando por esse ponto aí dessa, talvez podemos dizer assim, humanização, né, da COP, ou num choque de realidade que a COP talvez tenha trazido para a gente ou para todos, que eu particularmente achei muito interessante, né, que parecia sempre discussões distantes e que a gente conseguiu de alguma forma trazer para o dia a dia. Não, eu acho que, inclusive, a minha pauta, assim, né, que eu tinha pensado, a minha linha de abordagem era justamente essa. Para além das decisões técnicas, né, dos documentos que saíram da COP, eu queria destacar as externalidades da COP, né, naquele bem conceito jurídico ali de externalidades positivas e negativas, o que que a gente não estava mensurado, enfim, que acabou saindo muito mais positivo. Acho que para além de um fórum de discussão, de um fórum de decisão, a COP ela é um palco de luta política, ela é uma arena de posicionamentos, né, de comunidades, de povos tradicionais, de ONGs, de empresas, de diferentes atores sociais. Ela não tinha tanto esse perfil, mas eu acho que ela abriu muito esse perfil aqui. E de externalidade da COP no Brasil, Belém parou, o Pará parou. Belém foi, assim, incrível, né? A Secretaria de Meio Ambiente do Pará, os espaços disponibilizados ali, todas as instituições, várias instituições do governo, várias empresas dentro dessa seara. Então, acho que, assim, muito além dos documentos técnicos, né, e das discussões sobre o mercado de carbono, a COP ela teve muito esse papel de democratizar o debate, de capilarizar o debate, de ampliar, né, as discussões. E também dentro dessa seara, Alexandre, eu me lembro, né, acho que a influência disso, né, o que que fica, né, Renata, além da infraestrutura, das políticas públicas que você tinha comentado aqui, e outro gancho que eu queria pegar na tua fala, né, a população amazônica que ali está no centro da discussão da temática da COP, de repente nunca tinha estado próxima desse tema e vice-versa. E o que que fica? E aí, quando nós estávamos na COP, a Flavinha Teixeira, que até está no outro podcast da UBA, ela conversando com a gente, ela contou uma coisa que na hora eu arrepiei. Ela falou, gente, eu me lembro da Rio 92, da Eco 92.
Eu tinha 17 anos e aquilo mudou a minha vida, mudou a minha trajetória profissional. Eu decidi, a Flávia tem uma carreira linda, né? E aí eu fiquei pensando, falei, gente, essas crianças que estão aqui, né, tendo acesso a isso, quantas coisas podem ser direcionadas e podem ser mudadas, porque é muito além de educação ambiental, é uma imersão dentro de uma temática. Então, acho que são externalidades que ficam da COP no Brasil, da COP no Belém, da COP no Pará, e que a gente conseguiu se apropriar muito dessa temática e que ganha principalmente quem está perto, mas todos os debates que estão ali incluídos, porque o que a gente também falou um pouquinho, né, no outro podcast, a sensibilidade das empresas, dos segmentos produtivos, de todo mundo se apropriando de uma temática que então era mais ou menos específica, um pouco longe assim das nossas discussões. Acho que fica um grande legado, né, em relação à COP. Com certeza. Já então, pegando o gancho, já que o Buman disse que não era para a gente esperar, né, ele passar a palavra, então já pegando esse gancho aqui da Cris, isso daí foi algo que a gente teve um momento também com a juventude e eles perguntaram qual é a principal mensagem. É justamente essa, né? Eu também hoje estou aqui trabalhando com o meio ambiente, mas essa decisão eu tomei quando eu tinha 18 anos lá na faculdade. E agora, 20 anos depois, eu estou aqui trabalhando. Então, assim, são informações que a gente pensa, informações que a gente pensa, isso aqui só aconteceu na minha cidade, eu só passei. Mas muda a realidade das pessoas. E muitos estudos, já levando um pouco para a questão técnica, mostram que a nossa realidade climática atual, ela pode sim ser modificada. A gente precisa realmente implementar as metas, enfim, restaurar bastante, reduzir emissões, mas assim, não é um ponto de não retorno, sabe, o aquecimento global que a gente se encontra nesse momento. Então, mas isso a gente não vai ver daqui 2 anos, a gente vai ver daqui 10, 20 anos. Então, essas pessoas que estão hoje aqui ouvindo essa realidade em que a gente chegou, né, pelo não cumprimento de metas, elas podem sim ajudar, podem ser motor de mudança aí pelos próximos anos e serem, enfim, vão ser as gerações futuras, né, que vão implementar todo esse debate que a gente promoveu agora, né, que a gente fez parte. Então, isso é um legado, assim, inquestionável. Fora isso, realmente, assim, trazendo um pouco essa ótica de cidadã paraense, as pessoas ficaram muito felizes de fazer parte, de serem ouvidas, e foi por isso que a gente criou esses espaços paralelos, porque a gente já tinha, né, espaços de governança que vinham acontecendo, e as pessoas falaram, como é que eu vou participar? Como é que eu vou ver? Como é que a gente vai entender o que está acontecendo? E a gente pensou, nossa, gente, não é justo tá acontecendo aqui, já que a nossa população está engajada, né? Está interessada, porque uma coisa é onde aconteceu, outras COPs em outros países ou cidades que a população local não estava tão engajada, era só quem vinha de fora para participar na COP, mas a nossa estava. Então a gente falou, gente, não é justo a gente estar vindo aqui e as pessoas não vão poder entrar, ou não vão poder participar massivamente, ou não vão poder trazer as suas experiências, suas realidades. Então, partiu daí também essa visão e essa mobilização por criar espaços externos que fossem de livre entrada, né, de livre participação de outros segmentos, outras associações que tinham ali muito trabalho para mostrar e para fazer parte. Então, foi um engajamento único e eu diria assim, do ponto de vista do que a gente precisa entender um pouco também, o que foi o papel, digamos, do Estado, que foi o papel de uma COP mesmo, né? Por exemplo, o fator imersivo também do calor que a gente passou ali na Blue Zone, né, que a gente sempre fala, foi nunca antes visto, mas foi uma questão estrutural que o Estado do Pará não teve nada a ver com isso, não foi a gente que montou o projeto de ar-condicionado, né? Mas, assim, até isso a gente, desse limão, a gente fez uma limonada, porque a gente falava, gente, mas, por um lado, está todo mundo sentindo o verdadeiro calor das mudanças climáticas. Se vocês acham que vocês não estão aguentando esse calor, imagina a gente que vive assim, né? Ou então outras localidades em que vivem essas vulnerabilidades na pele. Porque tem alguns anos, eu acho que umas 4 COP atrás, foi em Glasgow, acho que não lembro exatamente o ano, e eu tenho uma colega, eu não estava nessa COP, que falou que, né, fez tanto frio que lá durante a COP alguém comentou assim, nossa, até que 1,5 grau a mais não seria mal, né?
no seguinte sentido, para um país extremamente frio, realmente 1,5 graus seria mais confortável. Mas e os estados, países que já vivem no calor? E 1,5 graus seria algo assim impensável. Então, isso foi também uma imersão, essa imersão térmica, eu diria, trouxe um choque de realidade também. Para além do choque de realidade que o Burman falou, trouxe um choque de realidade é, dessa vida, que é a vida amazônica. Então a gente fala, como é a floresta? Então, vamos só pensar na redução de emissões e tudo. Mas e a gente precisa associar os co-benefícios das medidas climáticas que vão trazer benefícios sociais e econômicos, porque senão é impossível a gente realmente implementar. Né? Então, acho que isso tudo foi um ganho muito positivo de realidade, de vivência, das nossas limitações que não são exclusivas do Pará, são dificuldades de logísticas da Amazônia, dos outros estados amazônicos, e vamos pensar junto, né, como melhorar, como trazer medidas que tragam também esse empoderamento social, socioeconômico, que é isso que vai entregar realmente resultados efetivos no curto, médio e longo prazo. É isso, eu acho que essa imersão foi fundamental, né, para todo mundo. Eu acho que a gente ter sido no Pará, a importância de ter sido no Brasil, essa COP, vai beneficiar o nosso próprio mercado aqui, né? A gente já viu, né? A gente presenciou que o SBCE acabou sendo, né? A lei foi editada um pouco contando com essa questão, né? Que a COP ia ser aqui. A gente também está sentindo aí uma aceleração no processo de regulamentação. Então, eu acho que o nosso mercado voluntário já está sentindo, falando um pouco de mercado de carbono agora, né? Já está sentindo o impacto positivo do fato da COP ter sido aqui. Então, é lógico que a COP impacta o mundo inteiro, mas fazendo o recorte de Brasil, eu acho que a gente ganhou muito com o fato de ter sediado a COP aqui e em Belém, né? Eu vi um setor privado muito engajado, muito engajado. E lançamento de fundo sustentável, de mercado de carbono em plena green zone, sabe? Empresas mostrando as tecnologias que estão desenvolvendo para descarbonizar combustíveis fósseis, inclusive, trazendo soluções, porque a gente sabe que esse processo, né, a transição para longe dos combustíveis fósseis não vai ser da noite para o dia. Muita novidade. A AgriZone, que foi uma coisa inédita também numa COP, né? A gente ter tido aquele pavilhão super organizado ali, incrível, cheio de ideias, soluções, debates. E a sociedade civil, como falaram Cris e Renata, muito engajadas, assim, que era um dos objetivos do presidente André Correa do Lago, né? No começo ele falou, não, eu quero aproveitar essa COP aqui para que a sociedade civil entenda do que se trata, né? Do que são as questões climáticas, o que se debate numa COP, o que está em jogo, e eu acho que atingiu, isso foi atingido, porque a gente vê famílias assim, passeando pela Green Zone, pelos eventos, crianças, idosos. Então, acho que foi uma imersão completa em termos de aprendizado, né, para capilaridade, como disse a Cris, muito feliz, assim, eu acho que a gente só vai se beneficiar e temos que fazer reverberar essa agenda, não deixar isso esfriar, porque é muito importante o engajamento de todo mundo, inclusive da sociedade civil, na hora que for votar, na hora que for consumir, né, na hora que for pensar em preservação, em cuidar dos recursos naturais. Então, acho que a gente marcou um golaço, assim, de ter feito essa cópia aqui. Realmente, só vejo upside, assim. A participação, né, da sociedade, isso aí foi uma coisa que até a gente estava falando no dia do painel, fazendo um vídeo com o Werner, né? Ele cita exatamente isso, né? Do colorido, né? Das populações tradicionais participando
da COP, né? Era assim, visualmente, especialmente ali na Green Zone, a população indígena mostrando a sua cara, e isso trazia efetivamente não só um colorido, mas também uma presença, né? Essa necessidade, essa visualização, o que eu comentei na nossa outra gravação. Nós que somos advogados e muitas vezes a gente discute essa condição que determinados analistas, órgãos de controle ficam muito centrados nos gabinetes e queiram tomar as decisões à distância, e isso aí parece que seria, eu poderia fazer essa mesma relação com a COP, né? A discussão que era feita lá em outros países, muito distante do que era a realidade, o que se pretendia debater, o que se pretendia defender e tudo mais. Eu acho que justamente estando a COP dentro da Amazônia, estando a COP com todas essas populações tradicionais envolvidas, e até numa cidade com todas essas dificuldades e problemas, e que fez assim, no quesito evento, um belíssimo evento, né? A gente não tem reparos, sabe, e a gente que é organizador de evento, ainda que guardadas as devidas proporções, sabe que tudo tem uma falha que pode acontecer aqui e ali, mas no quesito geral nós não temos nada a reclamar do que aconteceu. Então eu particularmente, né, eu faço todos os votos exatamente na linha do que vocês estão falando. Mas eu pergunto, Renata, para abrir esse bloco aqui, no que tange, assim, especialmente porque tu tá dentro de um lado de um balcão que está vinculado também a um governo subnacional do estado do Pará, de resultados e práticos, né, que podem ser implementados futuramente, alguns acordos firmados, algumas métricas definidas. Como é que tu viu isso aí, tu que participou de todo esse momento pré-COP e depois do que foi acordado, do que foi firmado? O que tu achou especialmente disso? Nossa, eu nem conseguiria falar aqui todos os avanços que foram possíveis por conta da COP, né? De novo, a gente já tem a política estadual de mudança climática que foi implementada em 2020, a gente já tinha os instrumentos em andamento já nesses últimos anos. Quando eu entrei na secretaria, foi justamente para colocar em prática o sistema estadual de REDMAT, que é um jurisdicional para gerar crédito, né? O Estado ele vai se posicionar como um vendedor de créditos e vai repartir os benefícios com a sociedade, e outros programas, como programas de pagamento por serviços ambientais, de restauração da vegetação nativa. A gente tem uma meta altíssima de reflorestamento produtivo e ecológico, porque a gente também tem meta de segurança alimentar, enfim. Então, cruzar todas essas agendas, sabe? A gente já estava fazendo isso, né? Então, quando veio a notícia da COP, a gente falou assim, bom, vamos tentar acelerar o que for cruzar dentro ali do prazo da COP para que a gente possa mostrar, porque, de fato, a comunicação ela é um gap, assim, eterno do governo, eu percebo, sabe? Só sai na mídia os deslizes, os avanços, eles não aparecem na mídia, né? Então, isso é muito complicado. Então, a gente queria aproveitar essa oportunidade para mostrar todo o trabalho feito ao longo de muitos anos, na verdade, né? E todos os avanços. E o lado bom é que, como a gente estava nessa posição de sediar a COP, vieram muitas propostas de apoio, né? Então, apoio técnico, apoio financeiro. Então, isso nos ajudou muito, sabe? Então, essa coragem de encarar a COP, mesmo naquele... Porque hoje, quando a gente vê, 2 anos depois, fala, nossa, tranquilo, mas lá atrás, quando recebeu a notícia, alguns festejaram, mas alguns ficaram em pânico, né? Meu Deus, a gente não... Como é que a gente vai... Até essa posição carente nossa, né? A gente muito desacostumado a estar no centro, assim, dos debates e discutindo. Até os paraenses estão desacostumados a
Assim, gente, até trazendo uma realidade, assim, que a depender da ótica, ela pode ser triste ou não, né? Mas a gente era muito mais discriminado do que as pessoas queriam ter a nossa presença, sabe? Aí, de repente, a gente mudou essa posição. Isso daí deixou a gente muito feliz, porque a gente tem muito trabalho. Aí eu acho que eu estou saindo aqui da tela, porque eu estou no celular, estou mexendo com a mão. E a gente conseguiu um espaço para mostrar o nosso trabalho de muitos anos, sabe? E quando as pessoas chegaram e viram a estrutura pronta, por exemplo, o Parque de Bioeconomia, o plano de bioeconomia ele é de 2021 para 2022, foi construído bem antes da gente sequer sonhar que a COP ia estar aqui. Mas ele ficou pronto perto da COP, vocês até fizeram a visita, né? E ele pronto durante a COP, então a gente quis levar, quis mostrar, mas aquilo não foi feito para a COP, aquilo estava pronto já, de uma estruturação antiga. Então isso foi meio que o cenário da grande maioria das nossas entregas. Eram trabalhos que já estavam em andamento, que já estavam amadurecidos, que já tinham trazido transformação e que a gente estava mostrando para que a gente possa continuar esse legado, né? Porque o trabalho ele precisa de continuidade, ele precisa, principalmente o trabalho público, que os orçamentos eles flutuam, hora vem, hora não vem, aí pode, e a gente também está seguindo aí para um caminho de mudança de gestão, então a gente queria deixar bem claro todo esse trabalho para que ele tenha continuidade, para que seja valorizado, né? E que as pessoas venham aqui fazer intercâmbios, aprender com a gente também aprender com eles e continuar sendo um motor de mudança para toda a Amazônia, né? Então a gente tem implementado, usado essa oportunidade de ter sido no Pará, mas sempre esse reforço, né? De tentar levar. Como, por exemplo, no sistema de rede, nós tivemos um apoio para a estruturação dessa política pública, que foi muito relevante e nos fez alcançar metodologias que eram um pouco difíceis antes, como nas consultas prévias, né? Então, a gente está fazendo uma ampla consulta prévia de política pública, o que é bem diferente da prática, que sempre foi consulta prévia de licenciamento, obras de infraestrutura, e até nisso a sociedade assusta, porque quando vocês vão fazer consulta prévia, não, então vocês estão fazendo alguma coisa que é ruim, porque se vocês estão fazendo CLPI, é porque tem coisa ruim, porque se não fosse, não faria CLPI. Mas não, a gente está fazendo um CLPI de consulta de política pública, para que vocês possam contribuir na política e a política fique cada vez mais a cara da sociedade. Então, assim, foi algo. E isso só foi possível justamente por uma doação da Noruega, né? Então a gente tenta abrir esses caminhos, dizer, gente, olha, está aqui a nossa política, a gente está aberto, a gente está estruturado, a gente precisa de reforço. Então, para continuar, né? Porque a gente vai ali, gera essa estrutura e ela precisa continuar movendo. Então, sim, foi uma oportunidade enorme, assim, a gente nunca vai deixar de... Realmente, acho que até a gente, como a Paula falou, a gente ainda está absorvendo, né, tudo que passou para a gente, que a gente está até agora, sabe, com aquele efeito assim, meu Deus, mas eu tô com um pouco de tempo livre agora, assim, preciso procurar alguma coisa para fazer, porque eu não estou acostumada com isso. Mas, assim, a gente está muito feliz, a gente sabe que do que foi... Nossa, eu estou saindo da imagem, né, gente? Me avisem quando eu estiver mexendo muito no celular. Do que foi, que teve a alçada do governo do Estado do Pará, a gente a gente não tem dúvida que a gente superou as expectativas na nossa entrega. A gente trabalhou muito, foram muitos acordos, foram muitas entregas, foram muitos avanços. Agora, isso também não pode deixar a gente numa posição confortável, dizer, ok, chegamos lá. Não. Nosso estado é muito vulnerável mesmo. Então, apesar de todos esses avanços, a gente ainda tem que trabalhar muito para que esses benefícios continuem chegando na ponta, as comunidades tradicionais sintam o resultado, a melhoria de qualidade de vida com todas essas políticas que foram criadas e esses caminhos que foram abertos para chegar até lá. Então, ainda tem muito trabalho pela frente. Não, eu tava reflexiva aqui com a Renata falando e eu realmente estava, sabe, imaginando assim, né, um filme de como foi o acelerador de políticas públicas, a COP para o Pará, não? E você colocou muito bem, já eram coisas que estavam previstas, que estavam em engajamento, mas a gente ter esse marco, né? E são marcos assim, a gente nunca pode dizer que uma coisa não
que nunca mais vai acontecer de novo. Mas é muito difícil que aconteça de novo no curto prazo. Então era aquela oportunidade única, assim, era aquela bala de prata que precisava ser apropriada ali em todas as. Em todas... Domesticada, como é que o pessoal, os indígenas que falam que eles usam esse termo, né? Domesticar a fruta, até o cupuaçu, eles dizem, nós domesticamos o cupuaçu e tudo assim, sabe? Passou. Então, isso daí realmente, Cris, já estou até te interrompendo, né? Foi algo que a gente, se vier de novo, estaremos felizes, mas a gente tentou ao máximo aproveitar, sabendo que no nosso histórico, muito dificilmente isso é algo que passa várias vezes, assim, né? Aí, a partir disso, é a gente trabalhando mesmo. Não, e Renato, outro ponto interessante, assim, acho que fugindo um pouquinho do tema, mas que eu queria consignar, voltando na temática, né, de trazer a questão para a população que está ali super sensibilizada naquela discussão, que é a população da Amazônia, e também de apresentar um pouquinho a Amazônia para o mundo. Então, eu fico imaginando, né? Acho que para quem já é de fora, deve ter sido uma experiência incrível. Mas eu faço até a minha meia-culpa e também conseguindo meu deslumbramento, né? Que experiência riquíssima, assim, para além da COP, a par da COP. Que experiência riquíssima, que imersão na cultura paraense. Então, assim, não só pela gastronomia, né, que já era super famosa, pela hospitalidade das pessoas, mas a riqueza cultural e de patrimônio histórico e de patrimônio imaterial que teve ali a oportunidade de se mostrar, de se revelar nesse ambiente único, bala de prata, né? E assim, não só pelas danças, né, pelo carimbó, mas a gente estava, acho que teve um lugar que a gente foi no mercado, e estava tendo uma apresentação de uma banda indígena, só de mulheres. Gente, uma coisa assim, que eu fiquei arrepiada de ver. Então, a imersão cultural também, para nós brasileiros, porque para mim, eu confesso a minha ignorância no território desconhecido. Eu conhecia o basiquinho, né? O arroz com feijão, mas não com essa profundidade. Então, acho que até para nós brasileiros nos apropriarmos, né, de que, apesar das nossas diferenças regionais, e graças às nossas diferenças regionais, nós somos todos brasileiros, e isso é Brasil, e isso é nosso, e eu me aproprio disso com muito orgulho como brasileira. Achei assim que foi uma experiência fantástica também, o Pará ter se mostrado, o Norte ter se mostrado de forma tão linda e tão intensa, né, como foi. Eu concordo. E aí, falando um pouco das comunidades, lideranças indígenas, eu também fiquei impactada pela presença deles e envolvida com aquele colorido todo. Eu já queria arrancar meus acessórios de São Paulo e comprar tudo que estava vendendo lá na Green Zone. E vi várias estrangeiras assim em restaurantes, foi super curioso que a gente identificava. Os restaurantes estão lotados de pessoas que nitidamente eram pessoas que estavam lá por conta da COP, e elas provando. Tinha uma mesa de mulheres no restaurante que eu fui, elas todas provando da gastronomia e tomando aqueles drinks coloridos lindos, e todas com brincos de miçangas e colares e não sei o que. É muito lindo, né? Mas assim, além dessa questão mágica e plástica, né, da beleza dos cocares e cores, foi muito importante que as comunidades indígenas tiveram essa oportunidade de estar presentes, né, assim, numa presença massiva, porque acabou impactando, né, nos textos finais, né, eles ganharam relevância, né, foi incluída ali nos acordos, nos textos finais, a necessidade de envolvimento das comunidades locais, não só os indígenas, mas os indígenas inclusive, né, nos projetos, nas decisões, né, eles terem lugar de fala realmente. Então, onde eles teriam tido essa oportunidade, né, se a COP não tivesse sido ali na região amazônica? Então, foi muito importante essa participação ter sido oportunizada para eles.
Deixa eu E, fazer e- deixa eu fazer porque a gente, vocês vão falando e o tempo vai passando, né? eu E a pensei gente nisso vai também. andando. Eu queria fazer um encaminhamento para a gente indo para a rodada final. Saiu uma coluna hoje, uma dupla de colunas na Folha de São Paulo. Não sei se vocês conferiram, onde dois colegas, o Carlos Nobre e o Cláudio Ângelo, falaram a respeito, né, sobre o balanço da COP, perguntando, e afinal, a COP foi um sucesso, a COP atingiu os seus objetivos, né? E aí tem um deles falando, sim, atingiu os objetivos, o Cláudio Ângelo, que é do Observatório do Clima, e não atingiu os objetivos, que é o Carlos Nobre. Eu queria, assim, em relação a tudo, né? Não necessariamente sobre o contexto dos resultados, das métricas, dos acordos que estariam, que foram estabelecidos e que, na verdade, desde o início, se tinha uma expectativa relativamente baixa em relação ao que se poderia evoluir, não obstante a gente estar no Brasil e o Brasil ter essa busca por esse protagonismo de tentar resolver várias coisas. Eu queria saber da opinião de vocês em relação a isso, né? Eu tenho uma suspeita do que vocês vão dizer, mas gostaria de ouvir vocês e darem a sua opinião aqui para a gente do que entenderam como a COP, como que atingiu seus objetivos ou ainda ficou devendo em algumas coisas. Posso? Aqui pode. Eu ia só Pode. perguntar isso para ele, se a gente estava falando da parte técnica agora, mas começa, Paulo, depois eu Não, continuo. pode falar, pode fazer a abordagem nos dois sentidos, tanto da parte técnica, entre aspas, técnica, né, que é o Das sentido de negociações. atingimento de metas, negociações e tal, assim como também da COP como um todo. Por favor, Paulo. Eu acho o seguinte, é sempre difícil, né, conseguir consenso, é sempre difícil conseguir dinheiro, porque afinal de contas tudo se resume a financiamento. Então, assim, melhorou o valor do financiamento, o engajamento, melhorou. É o ideal? Não, não é, ainda não, né? Acho que muitas coisas dependem de questões geopolíticas, como a gente está vendo, as decisões não são vinculantes. Acho que todas as COPs têm as suas dificuldades, né? Mas eu acho que, olhando para o Brasil de novo, eu acho que a gente também tem que pensar em nós aqui, na importância que a nossa Amazônia tem nessa questão, e o Brasil é um país em desenvolvimento, precisa de financiamento. Eu acho que a gente teve um avanço com o Fundo Internacional, né, das Florestas Tropicais, né, o TFFF. Acho que a COP proporcionou um aumento ali no volume dos investimentos e que acho que vai beneficiar demais, né, aqui o Brasil e os outros países onde tem também florestas tropicais. Então eu vejo isso como um grande ganho e vai repercutir, obviamente, na questão climática, né, a gente mantendo as nossas florestas preservadas, a gente e essa população que vive ali, né? Porque pelo TFFF você não precisa de um mecanismo, de um RED, nada, é um pagamento por serviço ambiental. Você vai receber financiamento simplesmente pelo fato da floresta estar em pé. E se facilitarem que esses valores, essas importâncias cheguem às comunidades de um jeito fácil, sem muita burocracia, a gente vai ver um benefício de curto prazo. Então, não tem como falar que essa COP não alcançou pontos favoráveis, que não foi benéfica. Eu acho que eu enxergo que todas possuem suas dificuldades e, na medida do possível, acho que avançamos, né, pelo menos no recorte Brasil. Então, essa é a minha opinião. Então, concordo com a Paula, eu acho assim, são várias formas de olhar e interpretar ali os resultados da COP. Realmente, nós já sabemos que ano após ano temos acumulado essa demanda por financiamento, né? O valor é muito alto e talvez, o que eu posso dizer? Que do ponto de vista da realidade vivida, talvez isso não tenha aparecido nos resultados das negociações desse ano, que era o que se esperava. Tinha uma expectativa muito alta para conseguir atingir pelo fato de ser na Amazônia, mas eu tenho a sensação que isso vai aparecer depois. Por quê?
Eu acho que se teve uma noção muito clara da realidade para financiamento, tanto para realmente as condições adversas e que grande parte da sociedade vive, né? Como a Paula falou, antes dessa COP, ninguém tinha tido uma realidade de tantos indígenas, marchas, outras comunidades tradicionais, tiveram espaço dos extrativistas, teve o dia lá da consciência negra, que foi marcada pela presença também de quilombolas, entregas e tudo mais, forte presença das comunidades tradicionais, em outras COPs. Não tinha, gente, desse jeito, né? Então, eu acho que a partir dessa vivência prática, esse resultado vai ser maturado no plano, nas ideias, nas reflexões das pessoas que aqui estiveram, e isso deve aparecer um pouco mais na frente. Tem um ano de trabalho ainda da presidência da COP, né, e muito já foi demonstrado pelo próprio presidente, dizendo, olha, o que a gente não conseguiu aqui nas negociações vão virar plano de ação para esse ano na presidência. Então, assim, o trabalho vai acontecer. Talvez ali nos resultados práticos e formais da COP, como avançamos aqui no Acordo de Paris, talvez ali possa não aparecer, mas a gente tem todo o voluntariado que se tornou engajado, né? O setor privado, a sociedade civil altamente empoderadas, né? Então, antes a gente via ali um membro indígena indo para uma COP. Hoje em dia, quantos indígenas foram mobilizados? Já foi muito difícil trazer eles aqui, sendo em Belém. Imagina se fosse qualquer outro lugar, né? Do Brasil que não tivesse um pouco perto de onde eles vivem. Então, eu acho que esses resultados que se buscam ou que não alcançamos ainda vão aparecer. Sobre a questão dos combustíveis fósseis, aí é algo que não depende, é uma conferência das partes, são muitas partes, né? Então, eu acho que trazer para essa visão assim, a COP do Brasil não foi tão efetiva como se buscava, é uma ótica assim, de tentar tirar o brilho, talvez. Eu entendo que do ponto de vista científico a gente pode não ter alcançado mas assim, enquanto negociadores das partes, né? Então, algo que é bem maior do que o anfitrião, digamos, o país anfitrião, que eu acho que é a nossa contribuição de mostrar nossos desafios sociais, o engajamento social, a nossa diversidade climática, as pessoas acostumadas a estar ali no eixo Rio-São Paulo e outros, talvez não tinham essa vivência na Amazônia, de ter o calor e logo depois muita chuva. Inclusive, foi muito engraçado que a gente disse que a semana depois da COP diminuíram as chuvas, né? E assim, parece que aquilo aconteceu para todo mundo ver mesmo, naturalmente, como é isso da gente viver o calor e a chuva ao mesmo tempo. Então, eu acho que essa realidade ela vai trazer resultados de longo prazo, sem mencionar as agendas de adaptação, né? A agenda de adaptação teve um grande ganho. Então, assim, na minha humildíssima opinião, foi uma COP muito positiva, assim, mas a gente precisa dar o tempo para ela mostrar seus efetivos resultados. Não, eu também estou super de acordo com a Renata e com a Paula. Eu acho que quando a gente analisa, né, friamente, sob o ponto de vista exclusivamente técnico, e aí também é preciso ponderar expectativa e realidade e contextualizar a realidade, né? Primeiro que a COP ela é feita de consensos, e como a Renata falou, é muito difícil chegar a consenso sobre temas, né, que realmente temos visões muito díspares acerca daquilo. E o histórico das COPs é um histórico de construção ao longo do tempo, né? Tudo bem que a gente está numa situação de emergência e que, enfim, né, já ali aos 48 do segundo tempo, com pouco tempo para poder reverter. Agora, por que não se chegou àquele resultado esperado? E se tinha, né, como a Renata colocou, uma expectativa de se chegar, porque a COP era... Por que não se chegou àquele resultado? Eu acho que isso não significa de forma alguma o fracasso da COP, é uma questão de expectativa que se coloca e faz parte do histórico de outras COPs, do processo de construção. E se a COP não fosse no Brasil, se fosse em outro lugar, também não se chegaria. Era uma questão de amadurecimento e de forma de tomada de decisão. Sem prejuízo, eu acho que a gente conseguiu avanços muito significativos e outros, sim, Renata, super concordo com você, que ficaram consignados, vão ficar endereçados e vão aparecer, né?
E, para além disso, eu acho que o choque de realidade de ter sido no Brasil, de ter sido dentro da floresta, de ter sido volto a dizer, né, não foi só uma Copa, foi uma imersão na temática. Isso tende eu acho que a dar um plus aí nas outras negociações. E outro ponto que eu também destaco muito e super concordo com você é engajamento, né? Não é só, embora a COP seja uma arena de decisão política ali, né, entre nações soberanas, mas existe uma série de atores sociais por trás disso tudo, e acho que o engajamento da temática daqui para frente vai ser completamente diferente, e talvez seja o diferencial para a gente conseguir avançar nessas negociações que muitas vezes ficam ali a par do governo. Para além, né, dessa perspectiva técnica, volto a dizer que assim, a COP para mim foi um sucesso absurdo nas suas externalidades extremamente positivas para nós brasileiros, para o Pará, para Belém, para as populações tradicionais e para todos esses pequenos detalhes, né, que de fato assim eles são imensuráveis num primeiro momento e até podem passar despercebidos. Mas eu acho que isso assim é o grande ganho da COP, o ponto alto da COP é o seu legado, é o legado que ela deixa para a gente, para nós brasileiros e dessas externalidades. Foi super positivo. Muito bem, meninas. Sem dúvida nenhuma, esse legado ele vai se perpetuar. Nós ficamos muito felizes, né, por todos os eventos que ocorreram, por toda a COP, por todas as negociações acontecidas e mesmo as frustradas. A gente sabe que isso faz parte de todo um processo e que é um processo construtivo e eu vejo isso talvez dentro dessa perspectiva, né, como eu falei antes da COP, buscar atingir objetivos ter objetivos muito ousados, podemos dizer assim, entre aspas, e especialmente vinculado à questão do financiamento climático, que é talvez o grande calcanhar de Aquiles em relação a como fazer isso, né, considerando que todos ainda têm essa dificuldade de a gente poder implementar, precisando de dinheiro, né? E pelo menos a gente viu que as empresas, né, a iniciativa privada participando ativamente de várias negociações, de vários debates, de vários pontos de interesse. Isso aí me pareceu assim um avanço extremamente positivo. E para nós, especialmente, né, fazendo um recorte especial da participação da advocacia ambiental, em especial da advocacia ambiental via União Brasileira da Advocacia Ambiental, foi sensacional porque conseguimos congregar diversos associados, né, apesar de alguns não conseguirem se encontrar durante o período do evento, mas poder estar presente na delegação, poder estar presente participando de alguns painéis do evento foi algo realmente singular para a gente, né? Mostra digamos assim, um salto que a UBA se propôs a fazer há 9 anos atrás e agora em 2026, há 10 anos que a gente vai completar no ano seguinte, mostrando que é desse ponto para cima o que a gente pode crescer junto com todo esse protagonismo que o Brasil pretende, eh, pretende fazer em relação às mudanças climáticas. Então, fico feliz demais pelo esse relato de todas, né? Muito obrigado, Paula. Muito obrigado, Cris, e muito obrigado, Renata, né? Especialmente Renata por ter sido, digamos assim, representando a toda a população de Belém, toda a população amazônica, por ter sido nossa anfitriã lá na cidade, no estado. Todos fomos muito bem tratados e tenho certeza que isso aí é um grande passo para Belém e para todo o Brasil nas sequências aí que a gente vai ver nas COPs 31, 32 e assim por diante. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Obrigada, Burma. Obrigada, pessoal, também. A gente, enfim, as portas de Belém seguem abertas. Não nos esqueçam agora que a Copa passou. Voltem sempre. Venham sempre. Vamos continuar com os nossos eventos. Aqui
pessoal ama participar, então, por favor, voltem logo. Voltaremos, sim, até porque dentro dessa sequência que a gente fez aí, o grupo de associados da UBA de Belém, do Pará, aumentou significativamente. A gente não pode Ótimo. deixá-los, né, É, na mão. na mão, Tá sem bom, dúvida. Tá bom, pessoal? Muito combinado. obrigado a todos que nos assistiram, a todos que estão nos ouvindo, né? Sigam a UBA nas redes sociais, acompanhem a UBA nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, e a gente volta nos próximos episódios das Quartas Ambientais no YouTube, no canal do YouTube da UBA e no Spotify, tá bom? Grande abraço e até o próximo. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.